Wang Yi acabou de ser anunciado como novo herói do servidor chinês, mas também novo herói do servidor global. Finalmente o Rock está começando aquele plano de expansão, onde ele traz os heróis para ambos os servidores ao mesmo tempo. E nesse vídeo aqui a gente vai conhecer um pouco mais desse herói que acabou de sair, tá fresquinho, e vamos entender se ele pode ser roubado ou não. Mas enquanto isso, já vai deixando aquele likezão para fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! Se você ainda não garantiu as skins da nova collab do Dandadan, aproveita, esse é o seu momento. Eu tô fazendo um sorteio aqui onde eu vou entregar uma dessas duas skins. Ou o ganhador vai poder levar ou a skin do Moze ou a skin do Lan no 0800 de graça. Ganhou o sorteio, eu te mando a skin de presente. Se você quiser participar, o resultado vai sair agora, no dia 21 de agosto. Vou deixar o link na descrição, fixado nos comentários também. Aproveita, é gratuito, participa quantas vezes você quiser. Só não esquece de dar uma olhada nas regrinhas, tá? Então vamos lá, família, vamos ver uma prévia desse novo herói. Lembrando que ele acabou de ser anunciado, então a gente não sabe ainda 100% de como tá funcionando o kit dele, mas tem algumas informações aqui bem legais, algumas coisinhas que já deu pra pescar, que esse herói aqui vai ser muito diferenciado e eu já consigo passar uma visão bem completinha pra vocês, tá? Primeiro, ele vai ser um mago da rota do meio, uma pegada um pouco mais assassino, vai ter um certo controle, um herói com muita mobilidade, com um estilo bem interessante. Primeira parte, que a gente vai pausando e mostrando algumas coisas, tá? A passiva dele. Em tempos essa passiva vai carregando, não ficou tão claro ainda se é uma passiva que carrega quando ele sofre dano, se ela carrega só de forma automática, e tem uns outros jeitos de carregar aqui, umas interações com as habilidades que depois eu te explico também. Mas tá vendo que ele tem 5 marcas embaixo da mana dele. Quando ele atinge a marca amarela aí, ó, quando ele fica com as 5 stacks, ele vai conseguir anular uma próxima fonte de dano muito alta. Então ó, vem o dano da torre, você viu que anulou e zerou a passiva dele, tá? Então sim, ele anulou um dano completo da torre. Eu acho que aqui vai mostrar outras interações, ó, o Arthur com a ultimate, anulou a ultimate dele. Veio aqui com a segunda skill, ó, foi anulando também. Ataques básicos ele anula do mesmo jeito, ó, a primeira skill do Arthur anulou. Conforme o nível da habilidade, ele consome mais stacks. Você viu que um dano da torre consumiu as 5 stacks, uma ultimate do Arthur também consumiu as 5 stacks. Habilidades mais comuns ali, primeira e segunda skill, consumiu 2, 3 stacks. Então o que dá pra entender é que essa passiva aqui, ela conforme for mais alto o dano, né, conforme for maior a fonte de dano, mais ele vai consumir stacks, até pra não ficar muito roubado, né, porque se for consumindo de 1 em 1, imagina na fight como seria. Então o ataque básico consumiu só uma stack, e aí ele tá enchendo de forma passiva, né, a habilidade dele aqui, ó. Você vê que ele tomou o ataque básico, ele vai mostrar aqui, ó, tomou o ataque básico e a última carga ali, a quinta carga, começou a encher de forma passiva. Então ele anula grandes habilidades, grandes fontes de dano e ataque básico. O que ele não anula? Controle de grupo, inicialmente controle de grupo, pelo que a gente viu, ele não vai cancelar. E também supressão, né? Supressão esquece. Dong Wang, Liang, isso daqui não muda em nada. Você pode estar com a passiva cheinha, supressão não tem counter. Ó, a primeira habilidade dele é uma habilidade que dá dano em área, vamos dizer assim, que ele traz umas montanhas, né? Não sei, um círculo ali, que é umas montanhas, que dá dano em área. Mas não é só isso não, tá? A gente vai vendo nas interações aqui. Então, primeiro, ó, é um dano em área contínuo. Então, você tá vendo que tá ticando ali no Konga, 79, 79, 79. Então, quanto mais tempo você ficar ali, mais tempo você toma de dano. E quando ele usa no pé dele, parecido com a skill da Lady Zen, ele enche as stacks da passiva dele mais rápido. Você vê que, presta atenção, ele vai usar no pé dele e ele tinha 0 stacks, ó, ele tá com 0 stacks. Ele usa no pé, pum, 1, 2, 3, 4, encheu a passiva rapidinho. Então essa daqui é uma das formas da passiva dele encher muito mais rápido, tá? Ele jogar no pé dele. Ele não tá invulnerável, não tá nada disso, tá? Vamos tomar esse cuidado aí, pra você não achar que ele tá que nem a Lady Zen, né? Invulnerável nessa habilidade, ele não tá. Porém, ele tá enchendo a stack da passiva dele muito mais rápido que o comum. Então, ó, ele jogou, ó lá, ó como ele enche rápido. E aqui ele tá tomando uma habilidade, que é uma habilidade de dano contínuo. Você pode achar até meio estranho, falar assim, ué, como assim, a passiva dele tá quebrada, cara? Olha lá, ele tá anulando dano o tempo todo. O que acontece? Como essa fonte de dano não é uma fonte de dano tão alta e ele jogou a primeira no pé dele e a passiva dele enche muito rápido, sim, ele pode conseguir ficar anulando um dano por muito tempo. Vamos ver se vai ter outros exemplos aqui. Eu acho que vai ter uns ataques básicos, depois você vai conseguir ver melhor. Mas se o ADC ficar dando ataque básico e ele tiver com essa habilidade no pé, ele pode anular boa parte desses ataques básicos ali, porque a passiva dele fica enchendo o tempo todo. Cara, é um negócio muito roubado, tá? Segunda skill, cria esse campo, né, essa névoa, vamos dizer assim. Você viu, ó, que ela dá um knock-up nesse primeiro alvo atingido, então ele jogou pro alto o Arthur e os outros tomaram um daninho também. É tipo um repelir, né, mas é um controle de grupo, tá, um knock-up, então ele levanta pro alto, o alvo fica stunado, é bem forte. Aí, ó, pegou em área, pegou nos 3, ele levantou os 3, então uma ferramenta de controle de grupo bem interessante, fácil de desviar, mas bem interessante. E aí ele tem algumas interações também com a primeira skill, acho que ele vai mostrar já na tela com
com outros alvos, ó, ele jogou a primeira, vai jogar a segunda, então ó, ele dá esse controle puxando meio que todo mundo pro centro ali da primeira habilidade, então roubadíssimo, tá? Muito forte e joga todo mundo ali, ele meio que faz até quem não tá na linha dessa segunda skill, vamos dizer assim, tomar esse controle de grupo, né? Porque antes é só o cara que tava reto, mas agora ó, ele fica com o alcance da segunda habilidade maior, ela fica com o alcance dessa primeira skill circular, então ele meio que pega os três e joga todo mundo pra controle de grupo ali pro centro. Cara, muito roubado, tá? Isso daqui numa luta com 3, 4 alvos coladinho, mano, meu Deus do céu, isso porque você nem viu o ultimate ainda, tá? Você vai se assustar quando você vê. Então ó, ele jogou, levantou o Arthur, trouxe todo mundo pro centro, roubadíssimo. Aqui ó, ele jogou a primeira skill, tá anulando parte desse dano aqui que tá caindo nele, e ele consegue usar a segunda skill dentro da primeira normalmente, tá? Agora começa a ultimate, eu vou voltar um pouquinho pra você prestar atenção, a ultimate dele é um bagulho de maluco. Ele simplesmente joga um cajado, o cajado dele de magia, e sai andando pelo mapa descontrolado. Aqui ele controla a direção, falei descontrolado, mas ele controla a direção, e no final disso aqui ele ainda causa dano. Olha isso, ele passa a parede. Lembra muito a primeira skill ali do Symai, tá? Só que a do Symai não é tão roubado quanto essa. Essa daqui faz você até pular paredes, parece que é uma velocidade até um pouco mais rápida também. Você fica andando pelo mapa, ó, à vontade, cara, à vontade. Enquanto aquela barrinha em cima da vida dele estiver canalizando, né? Não é por tempo infinito. Então, terminou a barrinha, você volta ao normal. Quando você finaliza, você já volta com uma ultimate causando dano em área, e aí a passiva dele também enche um pouco mais rápido. Acho que depois a gente vai conseguir ver essa interação maior. Outra coisa, ele dá dano no meio do caminho, olha isso, cara. Se os alvos estiverem com a vida baixa, ele vai tomar dano, ó lá. Ele vai executando na forma de cajado, sem se expor muito. Mano, que roubada isso aqui. Eu não sei nem se deveria ser permitido. Mas aí, ele vai passando dando dano em todo mundo, ó. Dando todo mundo, caiu, deu uma quantidade de dano alto e ainda continua ticando aí, já comba com a segunda e com a primeira, né? Seria o combinho básico dele aí de execução. Muito roubadinho. E ó, quando ele tá com a ultimate ligada, percebe que a passiva dele enche mais rápido. Então ele caiu aqui no centro com a ultimate, ele tá tomando dano e tá anulando tudo, porque funciona mais ou menos como a primeira skill, né? Você anula parte do... ou melhor, você ganha mais stacks da passiva quando você tá sobre a primeira skill ou sobre a ultimate. Muito roubado. Olha isso aqui, ó. Ele ligou a ult. Olha o Rui batendo nele. Olha o Rui batendo nele. Olha isso. Ele tá refletindo tudo, cara. Ele simplesmente não tá deixando o Rui jogar, velho. Vou falar pra vocês, isso daqui é uma das mecânicas mais roubadas que eu já vi no Rock. Mano do céu, eles vão ter que tomar muito cuidado com essa passiva aqui, porque dependendo do jeito que tiver, nossa senhora, ele vai ser uma counter de ADC, cara. Olha isso aqui de novo. Ligou a ultimate, Rui tá batendo nele. Olha lá o Rui tomando dano. Tomando dano. Não conseguindo acertar ele. Meu Deus do céu, mano. Muito, muito, muito roubado. Então, assim, esse herói aqui, ele vem pra ser um dos heróis mais roubados. Tudo bem, né? Vamos esperar chegar. Eu não gosto de ficar dando veredito antes de testar ele, de ver os status. Às vezes ele tá com os status baixos, ele não dá tanto dano assim, né? Ele não morre fácil, mas não dá tanto dano. A gente precisa ver qual build vai encaixar melhor com ele. Enfim, tem muita coisa pra gente descobrir, mas já posso dizer pra vocês que é um dos magos com uma das propostas mais interessantes que vão chegar. E ele vai ser o herói aí, o próximo a chegar. Não tem uma data ainda definida, né? Oficial, mas é o próximo herói que vai chegar no Honor of Kings, acredito eu, ali que no início de setembro, tá? Mas não temos uma data oficial ainda. Fica ligado aqui no canal que a gente vai trazer mais informações, mas eu quero muito, mas muito saber a sua opinião. O que você achou desse boneco? É roubado ou não é? Deixa nos comentários para eu saber. Se for nos comentários, esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver em um próximo vídeo.